Graça e paz, irmãos. Estamos aqui dando início à parte 2, como bem podem ver aqui na nossa apostila, ainda no módulo 1 do Bem-vindo à Família. Então, dando seguimento a essa parte 2, nós estudaremos aqui as 3 lições que são a Trindade, a Santa Ceia e mordomia cristã, o cristão e o dízimo. Nessa primeira lição, daremos início à Trindade. Então, talvez seja mais um dos temas que muitos de vocês, ao estarem assistindo, principalmente aqueles que já vêm de outros ministérios, têm 200 anos de crente, achem um tema muito simplório, mas eu particularmente já ouvi de pessoas da nossa igreja uma visão até diferente daquela em que nós cremos. Então, você tem que ter em mente que a jornada do discípulo tem como um dos seus pilares, um dos seus objetivos, um dos seus alicerces, alinhar a nossa visão, alinhar a forma como nós entendemos o propósito e a obra de Deus para a nossa igreja, para o nosso ministério. E isso, muitas vezes, vai entrar no campo da doutrina. Ah, isso vai influenciar na minha salvação? Não. O seu conhecimento ou falta de conhecimento sobre a Trindade especificamente não vai influenciar diretamente na sua salvação. É claro que pode ter consequências dependendo do que você venha fazer com o conhecimento ou falta de conhecimento que você eventualmente possa ter. Mas, enfim, vamos dar início aí à primeira lição, a Trindade. A existência de Deus tem sido questionada por muitos homens e por muito tempo. Isso é um problema muito antigo, né? Não somos nós agora, durante esse curso, que vamos conseguir esgotar as discussões acerca desse assunto, até porque, no final das contas, tudo vai se resumir à fé, porque tanto você não consegue provar para uma pessoa que Deus existe, simplesmente falando das suas experiências, quanto a pessoa também não consegue provar que Deus não existe, tão somente falando das experiências dela ou da falta de experiência dela. O fato de uma pessoa não acreditar não significa que não exista. E, da mesma forma, o fato de uma pessoa acreditar também não quer dizer que ela não exista. Uma pessoa não acreditar não quer dizer que não exista. Fato é que nós acreditamos que Deus existe. E nós acreditamos que Deus, ele é um só. Então, essa é a primeira informação que tem que ficar muito claro na sua cabeça. Nós acreditamos num Deus único. Então, a Bíblia Sagrada, ela trata de um Deus único, de um único Deus, sendo que esse único Deus verdadeiro, ele é revelado em 3 pessoas, 3 personalidades. Ele se apresenta e se relaciona com o homem, com a pessoa, a criatura, de 3 maneiras diferentes. E isso nós chamamos de Trindade. Então, vamos ver vários pontos da Bíblia em que é possível afirmar que sim, Deus ele é um, contudo se apresenta de 3 maneiras diferentes. Então vamos lá. Na criação, em Gênesis, capítulo 1, verso de número 26, diz: Então disse Deus, Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, ele diz: Façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Veja, primeiro, Deus aqui ele fala: façamos. Então, mais de uma pessoa, que é coletivo. Ao menos 2 pessoas teriam que estar juntas para que Deus falasse, façamos nós. Ou seja, no mínimo Deus e mais um.
nós acreditamos que era Deus e mais dois. Ah, então por que não poderiam ser os anjos? Por que não poderia ser os seres, os 24 anciões, anciãos, os 4 seres viventes? Por que não poderia ser um outro ser? Porque senão dividiria com Deus a criação. Aqui façamos, ação, fazer. Deus, ele está fazendo e convidando alguém para fazer com ele. Então, qualquer outro ser que não fosse Deus, fazendo junto com ele a criação, também seria criador. E como Deus não divide a sua glória com ninguém, é um único Deus, que obviamente não divide sua glória com ninguém, mas que aparece aqui em mais de uma função, de forma que ele consegue utilizar o verbo no plural. Façamos nós juntos vamos fazer. E necessariamente quem estava com ele tem que ser Deus igual a ele, porque senão dividiria a criação com ele. Mas ao mesmo tempo não poderia ser diferente dele, porque ele não divide a glória com ninguém. Então, entenda, é um só Deus, porque ele não divide a glória dele. Se fosse ele e um outro Deus, ele estaria dividindo a criação com outro Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então é um Deus só que ele se apresenta de 3 maneiras diferentes. Então não são 3 deuses. Claro que não se trata de 3 deuses, mas apenas um, muito bem definido na escritura sagrada, por 3 personagens distintos. Quem são? O Pai, que é o Deus criador de todas as coisas, o Filho, que é Jesus Cristo, aquele que morreu para nos salvar, e o Espírito Santo, que é quem comunga conosco, que se relaciona com a gente, que está junto, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nome revela que é mais de uma pessoa. A Trindade decidiu na criação do homem. Então, nós vemos aqui que, de forma muito clara, você pode aí verificar depois que Salmos 104, verso 30, bem como Jó, capítulo 33, verso 4, confirmam que o Espírito Santo estava presente na criação, bem como Colossenses 1,16 também revela que Jesus estava na criação. Então, através desse versículo que nós lemos de Gênesis 1, 26, fica muito claro que existe uma trindade que tem que ficar muito esclarecido na sua cabeça que estamos falando de apenas um Deus. Não estamos falando de 3 deuses. Deus, ele é único. Agora, ele se apresenta com 3 personalidades diferentes, na forma de 3 pessoas diferentes. Ah, então é o Deus com tripla personalidade? Não, porque ele consegue fazer essa divisão muito bem detalhada, e nós vamos ver isso aí mais para frente. Fique bem atento. A Trindade é legítima. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 7, diz assim: pois 3 são os que dão testemunho no céu: a palavra, que é o Deus Pai, o Pai, a palavra, que é o Deus Filho, Jesus, e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Então, esse texto que nós lemos, ele revela de forma muito clara que é legítimo a Trindade. Quando o apóstolo João ele escreveu essa carta, ele deixou muito claro que estava se falando de apenas um Deus, porque ele conheceu Jesus, e Jesus ele explicou muito claro que ele e o Pai eram um. Ao longo do seu ministério com os discípulos, Jesus ele não falou tanto no Espírito Santo, ele falou muito na relação entre ele e o Pai,
Contudo, e nós vamos ver aqui mais para frente, nos próximos capítulos, que o Espírito Santo ele se manifestou diversas vezes no ministério de Jesus, através de Jesus, e quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, seus últimos momentos com seus discípulos, nas suas últimas orientações, ele falou muito fortemente sobre o Espírito Santo, a função do Espírito Santo, que iria, mas enviaria o Espírito Santo em seu lugar, e ele concluiria ou continuaria a obra até que ele viesse. Então, hoje nós vivemos e gozamos da presença do Espírito Santo, aguardando a volta de Cristo, pelo que Deus, o Pai, o enviou, ou os enviou. Então, tudo faz parte de um plano maior para nos salvar. A função do Pai, a função do Filho e a função do Espírito Santo. Ela é bem específica. Cada um é revelado e é especificado na sua função, no que tem que fazer. E aí, repetindo mais uma vez, a gente está falando isso várias vezes, que é para você não se confundir. É apenas um Deus que se apresenta de três formas diferentes, através de três pessoas diferentes, três personalidades diferentes. Logo, é um Deus trino, porque é um Deus que se apresenta de três formas diferentes. Não confunda isso. A Trindade no batismo de Jesus. Em Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixe por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhes os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Em uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Veja que as três pessoas da Trindade, de um mesmo Deus, eles se apresentam neste momento em que Jesus está sendo batizado por João Batista, e aí, ao sair da água, as pessoas visualizam Jesus, as pessoas visualizam o Espírito Santo descendo do céu como sendo uma pomba, e ouviram a voz de Deus dizendo que este é o meu filho em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Então, perceba que, num dado momento, todos os discípulos que ali estavam puderam ver, ao mesmo tempo, a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Que tremendo, que tremendo. Então, os três se apresentam durante o batismo e Jesus, ele falando com os discípulos, e aí, em tempo, deixe-me fazer uma correção aqui do que eu falei anteriormente. Na verdade, Jesus ele falou bastante do Espírito Santo, só que ele não falou abertamente assim como nós hoje falamos. Ah, porque o Espírito Santo está aqui, habita no meio. Ele falava muito que eu estou aqui. Por se tratarem da mesma pessoa, às vezes causava essa confusão. As pessoas não conseguiam distinguir Jesus do Espírito Santo. Hoje, para a gente, é mais claro fazer essa distinção. Até porque a gente não consegue ter com Jesus na sua forma corpórea. Apenas a gente sente a presença por intermédio do Espírito Santo. A gente sente a presença de Jesus, a gente sente a presença de Deus, você se sente cuidado, você se sente ouvido, mas tudo através do Espírito Santo. Mas Jesus, ele sim, falou bastante do Espírito Santo com os discípulos, talvez
muitos confundiam porque a sua personalidade se confundia muito com a dos outros dois, dos demais. Mas em Mateus, capítulo 28, verso de número 19, diz assim: portanto, ide e fazeis discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus, dando essa ordenância para os seus discípulos, para que fossem pregar o evangelho. E à medida que as pessoas aceitassem, recebessem o evangelho em seus corações, deveriam ser feitas por discípulos e serem batizadas. Batizadas em nome de quem? Do Pai, Deus, o Criador, em nome do Filho, que é Ele, o Cristo, o Messias, e o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, tá aí um exemplo de que Jesus ele falou sim do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo também participaria desse ato, desse mandamento, desse conselho que ele deu aos seus discípulos. Então, foi dada a ordem para ir, foi dada a ordem para discipular, e foi dada a ordem para batizar. Algo muito interessante que você tem que deixar bem gravado aí no seu coração é de que a ordem com respeito a Pai, Filho e Espírito Santo não se restringe tão somente ao batismo. Quando ele fala aqui, ó, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá a entender, num primeiro momento, numa leitura um pouco mais despreocupada, que aqui se encerra uma parte ou uma sentença, ide fazer discípulos é uma coisa, e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é outra. Não, 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 não. Eu já vi também, inclusive, algumas pessoas falarem que a ordem é para ir, temos que cumprir o id. Não, temos que cumprir o id e temos que cumprir o discipulado, fazer discípulos. Ah, então temos que ir e fazer discípulos? Sim, mas também temos que batizá-los. E aí, essa parte do em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é com relação tão somente ao batismo? Não, porque ele diz, temos que ir, fazer discípulos e batizar. Vamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazemos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os três, eles participam da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso ministério, do nosso encargo. Tudo que você fizer, você está amparado pelo que Deus fez, pelo que o Filho fez e pelo que o Espírito Santo está fazendo. Então, nós vivemos a comunhão de Cristo, mas é o amor do Pai, é a graça de Cristo que revela quem é o Espírito. E assim sucessivamente, assim um com relação ao outro. Isso vai ficar bem mais claro quando a gente finalizar a aula de hoje. Então vamos lá. A Trindade na bênção apostólica. Acabei adiantando um pouquinho o assunto, mas em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, em algumas versões vai ser o verso 14, né? Mas mais para frente a gente fala sobre isso. O texto diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso aí foi o último versículo que Paulo escreveu à igreja de Corinto, se despedindo dos irmãos. E aí, essa passagem bíblica ficou conhecida como a bênção apostólica, a bênção do apóstolo, porque foi uma bênção proferida por Paulo à igreja de Corinto,
E entende-se que é uma forma muito adequada de você, enquanto ministro, enquanto sacerdote, enquanto líder, despedir o povo. Então, você dá votos ou profere essas palavras de bênção sobre o povo, desejando ou pedindo ou intercedendo que a graça de Jesus Cristo, o que é a graça? É o favor imerecido, aquilo que nós recebemos sem dar nada em troca. Isso é graça, isso é de graça. Não tem paga, não tem pagamento, não tem retribuição. Então Jesus, ele morreu por graça, de graça, para que nós fôssemos libertos, salvos, resgatados. Ele morreu em nosso lugar. Graça. Então, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, Deus, ele é amor. Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Deus, ele criou todas as coisas por amor. Deus, ele te ama, Deus, ele me ama, e por amor, Deus, ele orquestrou, organizou toda a sua criação, todo o plano da redenção, da salvação, para que nós alcançássemos a graça e a comunhão. Então, a graça de Jesus, ela nos permite alcançar o amor de Deus e viver a comunhão do Espírito Santo. O amor de Deus, ele nos favorece com a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo. E, por fim, a comunhão do Espírito Santo, comunhão é se relacionar, é estar junto, é comungar, é dividir, estar lado a lado, estar junto, participar. Então, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele faz tudo isso com a gente. Ele participa, ele está junto, ele comunga, ele se relaciona. Então, tudo que você precisa, você encontra no Espírito Santo. E mais do que isso, ele habita em nós, ele faz morada em nós. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele se relaciona com a gente. À medida que nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós temos acesso ao amor do Pai e nós experimentamos a graça de Cristo. Então, os três, eles têm papéis diferentes, funções diferentes, mas a essência é a mesma, a essência divina, a essência de um único Deus que é todo poderoso e bom e misericordioso e amoroso. Então, todas as características divinas que juntas formam a sua glória estão presentes em cada uma das pessoas, cada uma das personalidades, e juntas se completam, fazendo com que nós vivamos a plenitude de Deus. Então, a Trindade, ela executa toda a manifestação do plano de Deus para o homem, no tocante à sua salvação, pois este Deus é trino e opera e se apresenta de três ações diferentes, como você verá agora. Então, eu já dei uma boa explicação, mas aqui só para seguir a apostila, Jesus é a manifestação da graça. A graça do Senhor Jesus, ela revela o grandioso plano de salvação de Deus. E quando eu falo Deus, eu não estou falando tão somente de Deus Pai, da divindade única e trina. O amor de Deus revela a sua essência. O amor do Pai revela a sua essência, revela o amor de Deus, revela por que a graça nos foi dada, por amor. Porque nós temos acesso à comunhão do Espírito Santo, é por amor. Então a essência de quem ele é revelada através do amor do Pai. E o Espírito Santo nos proporciona intimidade. É através da comunhão que nós nos relacionamos com ele, com Deus, o Pai e o Filho. Então, só é possível manter um relacionamento com o amor do Pai através da comunhão com o Espírito Santo. Só é possível se manter uma graça ou experimentar a graça de Cristo, do Filho, por intermédio da comunhão do Espírito Santo. Então, o Pai que está no céu e o Filho que subiu ao céu,
e o Espírito Santo que veio do céu para fortalecer e guiar aqueles que crerem na verdade do Evangelho, promovendo em cada um comunhão com Deus e com toda a Trindade. Então você, quando comunga com o Espírito Santo, você se relaciona com os três, fazendo de cada crente genuíno a sua habitação. Por isso que ele mora em nós, ele habita em nós, ele mora dentro de cada um de nós. E aqui está a manifestação e a verdade sobre a Trindade, pois é muito mais do que teoria ou uma filosofia religiosa. É uma realidade de pessoa de Deus, que sendo um só, existindo em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com isso, nós concluímos a nossa lição. A próxima, como vocês podem ver aqui, vai falar sobre a Santa Ceia, mas para fechar bem o que nós acabamos de falar aqui, eu quero reforçar mais uma vez, correndo o risco de ser chato, insistente, repetitivo, não temos três deuses, não são três, temos apenas um. Até porque, pense comigo, se tivéssemos mais de um Deus, estaríamos dividindo a glória em mais de uma pessoa, e Deus não divide a glória dele com ninguém. E se Jesus ou o Espírito Santo não fossem Deus também, não fosse a mesma pessoa, seria um pecado terrível de idolatria adorar a Jesus ou adorar ao Espírito Santo. Então nós não poderíamos adorar o Espírito Santo, não poderíamos adorar a Deus, a Jesus, porque só poderíamos adorar a Deus, um único Deus. Então, se podemos adorar Jesus, se podemos adorar o Espírito Santo sem pecar, sem cometer idolatria, é porque são a mesma pessoa. E para fechar esse entendimento, deixa eu dar um exemplo aqui prático para você. Um homem, por exemplo, ele exerce ou pode estar exercendo o papel de pai. Então, em casa, com sua família, com seus filhos, com sua esposa, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é brincalhão, ele se apresenta e se relaciona com aquelas pessoas de uma maneira. Quando esse mesmo homem ele chega no trabalho, ele tem uma outra forma de se portar. No trabalho, ele não pode ter tantas brincadeiras, ele tem que, em alguns momentos, ser um pouco mais sério, um pouco mais sisudo. Em alguns momentos, a brincadeira é diferente da que ele teria em casa com sua esposa, com sua filha, o seu filho. Então, é o mesmo homem que não é duas caras. Ele tão somente para alcançar ou atingir ou poder se relacionar com aquelas pessoas do trabalho, ele tem que se portar de maneira diferente. E esse mesmo homem, ele chega na igreja, ele vai se relacionar com os irmãos da igreja, ele também tem uma postura diferente. Ele não é da mesma forma que ele é em casa, e ele não é também da mesma forma que ele é no trabalho. É diferente, a fim de alcançar e se relacionar com aquelas pessoas, com aquele grupo específico. Agora, se esse homem fosse terrível em casa, batesse na esposa, batesse nos filhos, fosse um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo colega de trabalho, um péssimo profissional, e na igreja fosse uma bênção, esse cara seria duas caras, porque a essência não é a mesma. Esse é o detalhe, a essência. Se você é de uma forma em uma localidade e é de uma forma completamente diferente em outra, na forma como se relaciona, você tem duas personalidades, você é dois caras. Mas se você é uma pessoa que mantém a sua essência, apenas se adapta à necessidade do relacionamento, é normal. Isso acontece com todos nós. Então, Deus, num dado momento da história, ele precisou se apresentar, se manifestar como sendo Pai, Criador de todas as coisas. Num outro momento da história, esse mesmo Deus precisou se apresentar como sendo Filho, para que morresse em favor dos nossos pecados. Deus não poderia morrer, Deus Pai não poderia morrer em favor dos nossos pecados, mas Deus Filho poderia. E o Espírito Santo,
se apresenta de uma outra forma para se relacionar conosco. Jesus, na sua forma corpórea, não poderia viver dentro de você. Então, é necessário que seja um espírito para poder viver dentro de você, coexistindo com você. Tem que ser um espírito, não poderia ser a forma corpórea de Jesus, material. Assim também não poderia ser o Pai. Não caberia dentro de você. Então, ele precisou se adequar o seu espírito para que habitasse no nosso meio, para que cumprisse a função do Espírito Santo, que é ter comunhão conosco. Então, entenda que Deus, ele se apresenta de maneiras diferentes, de 3 maneiras diferentes, para se relacionar com o homem, conosco, com a sua criação. E, por fim, um exemplo também muito clássico é o exemplo da água. A água ela pode se apresentar de 3 formas diferentes, 3 estados diferentes. O estado líquido, o estado sólido ou o estado gasoso. Então, a água que nós bebemos ela é líquida. A água, quando ela é elevada a uma temperatura X, ela evapora. E essa água evaporada, se lá na frente ela forma uma nuvem e chega ao ponto de essa nuvem chegar a ser chuva, a precipitar-se, ela sai do estado líquido, vira gasoso e volta a ser líquido. Ela não deixa de ser água. E ainda se você pegar essa mesma água da chuva, que ora era do rio, evaporou, virou nuvem, choveu, virou água de novo, você botou num copo e botou dentro do congelador, virou gelo, estado sólido. Então, a mesma água, num momento ela foi líquido, num momento ela foi gasoso, no outro momento ela voltou a ser líquida, depois passou a ser sólida. E se você tirar do congelador e deixar em cima da pia, dentro de um tempo, ela vai voltar a ser líquida. Então, ela não deixa de ser água, ela continua sendo H2O, a essência dela é a mesma. Então, que você tenha entendido, espero não ter sido muito repetitivo, contudo, foi importante reforçar bastante esses pilares para que a nossa visão esteja bem alinhada no tocante a esse assunto. No mais, leia a apostila, se tiver alguma dúvida, algum comentário, nos procure lá no grupo de WhatsApp e que Deus abençoe os seus estudos em nome de Jesus.